Astor Piazzolla, 1974, compõe Libertango. A escolha de Libertango tem que ser explicada, porque, diferente dos outros compositores, que foi muito fácil, porque algum deles só tinha um tango. O autor da comparsita só se conhece um. Então, era muito fácil escolher um, um tango que, quando estreou, fez sucesso, foi recebido pelo público, pela crítica, etc. E esse homem se consagrou. E esse tango marcou a década. Isso que me interessava poner, para chegar num processo cronológico, ter uma ideia de como o tango chegou a essa, digamos, popularidade mundial que lo tornou patrimônio cultural da humanidade. No caso de Piazzolla, aí vamos a ver diferenças muito grandes entre Piazzolla e os outros. Primeiro porque os outros compositores foram grandes compositores, grandes mestres, grandes talentos, que em cada década deixaram uma marca com a obra deles. Mesmo que tenha sido poucos tangos, eles deixaram a marca nessa década. O caso de Piazzolla é diferente. Piazzolla, primeiro que a obra é enorme. Por onde começamos? Se nós começamos pela década de 40, quando ele começou a compor os primeiros tangos, e ele tinha que 19 anos, e ele já era um jovem que conseguiu com 17 anos entrar como bandoneonista da orquestra mais famosa, digamos, da história do tango, que é a orquestra de Aníbal Troilo. E o Aníbal Troilo, o mestre do bandoneon, onde ele, Piazzolla, que foi autodidacta sempre, encontrou seu primeiro mestre. Esse lhe ensinou tudo sobre os segredos do bandoneon e dos segredos do tango. E ele se tornou um arranjador da orquestra, além de bandoneonista, arranjador da orquestra. Então é muito particular a carreira dele. O que acontecia com Piazzolla? Ele tinha aspirações. O plano dele não era ser um bom compositor de tango. Não. Ele era ser um bom compositor de qualquer música. Então, ele começou com o tango porque era o meio que ele tinha de se desenvolver, de ir dominando a matéria composição. Como autodidata, claro. Até aí, uma coisa que é preciso citar para entender essa, digamos, essa fenomenologia de Piazzolla. Ele conheceu um grande pianista concertista chamado Rubinstein, Arthur Rubinstein, que era um músico como muitos outros grandes músicos da Europa, gostavam de passar grandes temporadas em Buenos Aires porque era o Paris de América Latina, não? E ali faziam muitas amizades e tal. Nisso, Piazzolla foi atrás dele para lhe mostrar uma sonata que ele tinha composto, por conta própria. E aí, Rubinstein tocou a sonata para ele e lhe mostrou que aquilo não era bem uma sonata. Para você compor uma sonata, você tem que estudar composição, porque há regras de desenvolvimento da linguagem, como na gramática, por exemplo, há uma gramática que é musical. E você tem que respeitar essas regras.
E para respeitar essa regra, você tem que estudar composição. Se deve ter imaginado Piazzolla, mas eu, com quem vou estudar aqui? Era muito difícil se estudar composição em Buenos Aires nessa época, e até quando eu cheguei era difícil. Os grandes mestres, eles não aceitavam qualquer aluno, tinha que ter recomendação. As escolas, os conservatórios não tinham grandes professores de composição assim que pudessem formar um talento. Então, o que aconteceu? Rubinstein, era amigo de Alberto Ginastera, o compositor mais importante, talvez, da história da música argentina. E lhe apresentou Piazzolla: olha, este menino está querendo estudar composição, ele tem talento, deve ser, vale a pena. Eu estou fazendo literatura um pouco, mas isso aconteceu. Acontece que Piazzolla vai conseguir estudar com Ginastera. Por aí, pelos 20, 22 anos, ele deve ter estudado com Ginastera. E ele começou a produzir os seus primeiros tangos, a compor. Alguns foram gravados. Por exemplo, Troilo, que era o mestre dele, claro, que ia gravando as músicas que ele ia fazendo. Mas ele discordava muito do que ele fazia, mas ele gostava dele, o admirava também. Então, ele gravou as primeiras coisas dele, como Triunfal, Prepárense e outras coisas, foram os primeiros tangos de Piazzolla. O que aconteceu? Diferente dos outros, não aconteceu nada com o tango de Piazzolla, não teve sucesso. Os músicos jovens, nós nos entusiasmávamos com isso. Olha, você ouviu tal, nós. Mas os músicos, os mestres, já tradicionalistas, e alguns reacionários, que sempre tem, nunca faltam, e são os mais, não aceitavam, não, isso não, está louco, isso não é tango, isso não. E ele vinha e punha mais coisas. E Troilo dizia, não põe tanta coisa, ninguém vai conseguir bailar, isso fica um tango muito complicado para dançar, quem que vai dançar isso? E aí, como é que vamos trabalhar se a gente não dança? E aí, Piazzolla disse: não, eu não quero saber se vão dançar ou não dançar, eu quero por isso, por aquilo, e a ideia, claro, uma pessoa da natureza criativa é mais forte do que ele. Isso é uma verdade universal. Dessa forma, é que Piazzolla passou a década de 40, ele, em 46, conseguiu formar a orquestra própria dele e gravar um disco. Acontece que Piazzolla tinha outras ideias. Ele queria ser um compositor de música universal. Tanto assim que nessa época, chegando à década de 50, tendo estudado com Ginastera, ele compôs uma sinfonia em Buenos Aires. Se a gente pesquisa, vai encontrar ali essa. Ele foi premiado por essa sinfonia em Buenos Aires, que era para bandoneon e orquestra sinfônica. Imagina, com esse estudo, ele já conseguiu fazer uma sinfonia. Então, ele não compunha só tango, ele compunha uma sinfonia. E assim ele continuou pesquisando mais coisas, e ali estávamos em pleno século XX. O século XX foi muito revolucionário, muitas artes chegaram a rompimentos assim extremos com a arte clássica, com o romantismo, com tudo estava já condenado com o século XX. Na música contemporânea, por exemplo, Stravinsky, Béla Bartók, Ravel, Debussy, todos esses compositores estavam nessa coisa, como é? E agora, para onde vamos? Né?
é preciso técnicas novas de composição. E eles começaram a compor, e aí vem aparecendo Stravinsky com a Coroação da Primavera. Imagina se um jovem com 25 anos ouve a Coroação da Primavera, não vai se impressionar e não vai querer fazer. Ele teve influência de Bela Bartók, que pegavam, e eles pegavam as danças folclóricas e as levavam a outro patamar. Isso Bela Bartók fez, isso Stravinsky fez, isso, se você vai ver, já Beethoven fez isso, e outros, e Bach também fez, todo mundo fez, que se pegar a música de raiz da cultura dos seus povos e desenvolvê-la com uma linguagem atualizada, atual, do mundo em que agora se vive. E essa era a situação dele. Todo jovem, quando eles se forma um pouco pela própria natureza dele, mas muito pelo que vem pela influência. E a influência sempre houve, sempre. Você analisa em todos os processos, vai encontrar a influência por trás de cada manifestação assim, vamos dizer, fenomenal, não? Você vê como o tango, ele fazia tango, mas não era mais tango, tá? Mas ele continuava assimilando coisas, mas com esse prêmio dessa sinfonia, ele conseguiu ir a Paris e estudar com Nadia Boulanger, que é a maior autoridade em composição. Né? Então, aí ele aprendeu tudo o que tinha que saber de técnica de composição, de orquestração, tudo. Então, ele veio preparado para isso. E o que ele faz? Mas o tango ele não largou. Ele pegava e o que acontecia? Compõe a primeira sinfonia, você ouve, é tango. Só que não tem o tamanho de um tango, nem as proporções de um tango. Tem as proporções de uma sinfonia. Isso é desenvolvimento, é técnica de composição. Claro que é talento também, mas há essa base. Por isso digo, ele fazia isso. Então, ele ia assimilando elementos que surgiram com muita força da música contemporânea no século XX, como era a harmonia politonal, por exemplo. Depois vem a dodecafônica, depois vem o serialismo, depois vem o serialismo integral, depois vem a música aleatória. Tá? Aí vem uma cabeça como John Cage e disse: senhores, a melhor música é nenhuma música. Tá? E era uma filosofia, né? Que se a música andava por ali, como que ele não ia ter influência? Piazzolla era um cara muito, muito ligado. Então não lhe escapava nada a ele. Por isso que ele fez uma obra enorme, que é muito difícil falar dela, porque por onde começo, por onde termino? Por que eu peguei Piazzolla desde 1974, quando o tango tinha sumido? Não existia tango, não existia... Acabou. Por quê? Porque na década de 60 vem a música pop, vem os Beatles, vem todo, e a juventude, que é a consumidora de música, a que faz a história da música, é a juventude. Eles estavam totalmente tomados por essa coisa que tinha muita força. Como disse Charlie Garcia, os Beatles inventaram a juventude. Quem que podia escapar a essa influência? Então o tango desapareceu nisso. 74. E Piazzolla, primeiro sucesso dele, sucesso mesmo de público, foi em 69, olha você, a Balada para um Louco. Essa Balada para um Louco, que ganhou um segundo lugar num festival de música popular em Buenos Aires, foi o grande sucesso. Esse foi o primeiro sucesso de Piazzolla. Os outros não foram sucessos, foram sucessos entre os músicos.
os músicos, e não todos os músicos, os jovens, isso sim fazíamos aquele rebuliço cada vez que ele estreava uma música e acompanhávamos tudo, porque era a nossa geração. Entende? Os outros não se sentiam comprometidos com essa geração. Achavam que a geração deles era válida, que tudo tinha que parar por aí. E aquilo, para Piazzolla, era muito combativo também, ele provocava e vinha muita coisa, sabe, crítica toda contra ele, tudo. Havia vezes que estava todo mundo contra ele. E ele disse isso, sempre falava isso, que eu quis mudar o tango e eu tive que pagar um preço muito alto por isso. Bom, essa é a história. Que o tango estava nesse momento, nesse período de baixa, quando o Piazzolla entra e faz a última safra. E nessa última safra está essa série de Libertango, Tristango, Violentango e tudo isso que ele lançou e que pegou na juventude. Por que eu escolhi Libertango? Isso tem uma forma de explicar. Piazzolla, como disse, depois do sucesso, houve uma entrevista assim na rua que o repórter disse: Piazzolla, depois de tantos anos de luta, de repente você está na massa, você está no público, você triunfou. Como você se sente? Piazzolla disse: eu me sinto que vou continuar lutando. Então, que se ele continuou lutando, ou seja, é a fase mais experimental de Piazzolla, que produziu essa safra de ideias, usando mais já sintetizadores, alguns efeitos, usando mais o eletrônico, usando mais e tal. E há uma coisa, como eu venho dizendo, influência da música contemporânea do século XX. Influência. Então, tem várias linhas de, vamos dizer, estética da música contemporânea do século XX, mas uma delas, que me parece que é a que mais facilmente chegou ao público, a que mais penetrou e que ficou, porque você não ouve música de Schoenberg em qualquer emissora, em qualquer lugar, tá? Ou em qualquer concerto. É raro. Ainda é muito raro essa música, não se ouve. Mas a música de Steve Reich, sim. Por quê o minimalismo? O minimalismo tem uma base que é ancestral, que é o pulso constante e a repetição. Isso é que tem Libertango. Porque é um motivo rítmico que se repete, ele se modifica sutilmente, que você nem nota que se repete, mas ele se modifica, mas volta e sempre fica o mesmo. Do começo ao fim você não vê primeira, segunda, terceira, não, você vê que um tema aparece diferente, tem como uma variação do que seria uma extensão do que seria um motivo rítmico que se repete continuamente. Isso, para mim, é característica de uma influência do minimalismo. Como digo, deve ter sido uma das formas de composição que teve mais, como direi, receptividade no público. E quando digo público, eu digo assim, o público em geral, o público, né? Hoje, assim, deve ser das novas gerações que estão nesse movimento agora, que é renascimento do tango, porque não é só na Argentina nem em Buenos Aires, é em todos os países do mundo. Hoje, em Europa, é difícil você encontrar uma universidade que não tenha cursos de bandoneón e de tango na universidade. Tem orquestra, tem jovem estudando, tocando bandoneón. E isso, quem que provocou isso? Piazzolla. Você pega essa garotada hoje, lhe perguntam um por um, por que você estuda bandoneón? É porque eu ouvi Piazzolla. Por que você quer tango, tocar tango? Porque eu ouvi Piazzolla. Não te falam de outro, é Piazzolla, no mundo inteiro.
na Coreia, no Japão, em todo lado, é Piazzolla. Então, eu te digo, bom, isso que também foi a ideia que eu tive de fazer esse pequeno ciclo para mostrar o caminho que fez o tango para chegar a Piazzolla. Ele passou por essa evolução. Nunca o tango morreu. Ele sempre voltou, mas nunca voltou igual. Então, te mostro de Piazzolla essa última safra. Aí ele experimentou à vontade mesmo. A safra onde o tango é mais desigual, que vai mais longe de ser um tango.